Shalom, meu povo. Shalom, shalom e shalom. Vamos completar, né? Nós estamos falando acerca dessa característica da palavra do mês. Tivemos falando já 2 dias e ontem eu não consegui entrar, porém vamos continuar aqui. Então sejam bem-vindos, vocês que já estão ligadinhos, se acheguem em nome de Jesus. Aleluia. Shalom para todo mundo. Amém. Então, nós falamos a respeito da questão da estação, verão, entramos desde a semana do mês passado, nessa característica de uma estação. E agora nós falamos na último encontro aqui acerca do mês, que é o mês de Av, que ele tem esse sentido de pai, né? A palavra pai, a paternidade. E vimos que no mês de Av foi um tempo onde Jerusalém foi destruído, ou seja, as muralhas foram destruídas, mas ao mesmo tempo foi no mês de Ave que então falamos acerca dessa figura de pai e o que eu quis trazer, na verdade, ao meu coração, trazer do meu coração no sentido de daquilo que eu tenho recebido, daquilo que eu tenho visto nesse tempo todo de pastor, né, de conselheiro. E eu vejo muitas perguntas, e em cima disso, muitas perguntas, na verdade, muitas dúvidas. E em cima disso eu tenho visto, né, o quanto as pessoas elas sofrem, em muitos casos, seria um sofrimento por uma visão errada que carregam de Deus. Uma visão errada que carrega das coisas, uma visão errada que carrega dessa figura de paternidade de Deus. E uma dessas visões que eu vejo ser muito prejudicial foi aquilo que nós falamos ah, no vídeo passado, é a visão acerca de como assim, como tudo Deus quis que acontecesse, me entenda bem, com bons ouvidos, mas é como que assim, por que Deus quis que isso acontecesse? E por que Deus não quis que aquilo acontecesse? Então nós atribuímos à conta de Deus, atribuímos em Deus todos os nossos fracassos, todas as nossas misérias, todas as nossas angústias, todas as nossas desventuras, e nós colocamos na conta de Deus. Então, Deus quer que isso aconteça na vida de um e Deus não quer que isso aconteça na vida de outro, ou Deus quer que isso e Deus não quer aquilo. E esse tem sido até um tema mesmo dessa questão ateísta desse tempo, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, se Deus existe, por que Deus permite que as crianças sejam violadas? Se Deus existe, por que Deus permite a fome? Se Deus existe, então por que Deus permite que criança morra, né? Se Deus existe, porque Deus permitiu levar um ente querido? Se Deus existe, então essa atribuição que colocamos em Deus, para mim, isso eu vou dizer eu acho isso uma visão tão errada, tão tão diabólica que atribuímos, porque tiramos todas as nossas responsabilidades, arrancamos de nós toda a responsabilidade de sermos de sermos preparados e capacitados. E aí, como nós estamos falando dessa questão financeira, né, que é uma questão de verão, verão é um tempo onde frutificamos, é o tempo dos frutos, onde as flores viram frutos. Então, aquilo que nós falamos, né, os nossos dons, ele tem que transformar em frutos em nossa vida, porque se um dom não transforma em fruto, é problema. Mas, olhando para esse ponto, nós vamos ver que essas atribuições nada mais é do que
aquela questão que aconteceu depois do pecado, onde Adão joga a culpa para a esposa joga a culpa para a serpente, e todo mundo vai jogando culpa em todo mundo, e ninguém vai assumindo a sua responsabilidade. Volto a dizer, como estamos falando de um tempo de economia, nós vamos entender que por que Deus quer que alguém cresça e prospere? Por que os ímpios prosperam e os justos não? Por que os ímpios prosperam, né? E os crentes, não vou tirar a palavra justo, e os crentes não vão? Porque muitas vezes, queridos, os ímpios são muito bem mais qualificados do que os crentes. As qualificações, um exemplo, né, que eu sempre uso é, se você for olhar para o exílio que aconteceu, nós vamos ver três situações. Um povo que ficou em Jerusalém, com os famintos e doentes. Você vai ver um povo que foi para a Babilônia como escravo. E você foi ver um povo que foi morar na casa do rei. E aí é muito claro qual é o critério que Deus escolheu uns e não outros. Não, o critério é jovens de boa aparência que saibam a língua dos caldeus e que consegue viver na mesa do rei ou na presença do rei. Então veja que não tem uma eleição da parte de Deus, mas sim uma capacitação, que nós precisamos entender isso. Esse é o fato que eu vejo hoje muitas pessoas sendo quebradas nisso, né? Elas não conseguem romper com certas situações, com certas angústias, ela não consegue se preparar para nada, ela não se capacita, ela não avança, e no fim disso tudo, atribuímos a Deus todos esses problemas que nós não conseguimos vencer. Então, eu vejo muitas pessoas frustradas, até mesmo com o próprio Deus. Porque Deus? Mas, apóstolo, mas e as crianças? Irmãos, aí vem uma coisa que, para mim, é uma tragédia dessa geração. Estamos esquecendo que todas as nossas responsabilidades e as nossas decisões não afetam somente nós, mas toda a nossa geração futura. As minhas más condutas não só afetam a minha vida, mas caem como um peso de retribuição na próxima geração. Então, quantas vezes nós vamos ver, por exemplo, heranças, né? Eu creio que se eu perguntar aqui para todos vocês que estão aqui, presente, aqueles que vão estar, quem não era alguém que tinha recebido ou teve um pai, um avô, um bisavô que tinha muitas heranças, mas, por exemplo, o bisavô tinha muitas heranças, mas de repente caiu na geração do avô ali e todo mundo gastou tudo e não sobrou nada. Então, a gente vai atribuir isso a Deus? Não, querido. É a nossa responsabilidade de sermos eficientes, de sermos prudentes, de sermos totalmente qualificados para avançar. Nós precisamos aprender a sermos pessoas qualificadas, sábias, inteligentes, prudentes e ousadas, porque isso faz toda a diferença. Nós confundimos muito céus com o reino. Isso daqui não tem nada a ver com salvação, mas sim com um posicionamento que precisamos avançar. Então, quanto mais qualificação eu tenho, quanto mais eu me preparo para uma situação, mais o Senhor pode me usar. Ou seja, mais seria usado. Vamos para todos os apóstolos. Observe isso daqui. Todos os apóstolos do tempo de Jesus. Nós vemos Pedro, um homem usadíssimo, usadíssimo mesmo, né, que fez grandes coisas. Nós vamos ver João, o apóstolo João. Nós vamos ver Tiago. Vemos todos os outros apóstolos ali, até mesmo é, com, esqueci o nome do homem, meu Jesus amado. Até mesmo aquele que era incrédulo, né? Rapaz, depois da Covid, o negócio ficou ruim, né? Mas veja só, Tomé, obrigado. Até mesmo Tomé foi um homem escolhido para estar dentro do apostólico junto com Jesus. Jesus escolheu 12. Mas eu pergunto, queridos, hoje,
nós somos mais ensinados por quem? Pelo apóstolo Paulo. E aí você vai puxar a qualificação do apóstolo Paulo, um homem que cresceu dentro de uma, eu vou colocar assim, de uma sabedoria, foi preparado para ser um bom fariseu, alguém culto, letrado, um cara que foi preparado para estar aprendendo tudo isso. O cara falava alguns idiomas, o cara tinha duas nacionalidades que a gente já vê. Então você vê um homem totalmente preparado, e aí você vai ver, Deus usou todos eles? Claro que Deus usou todos eles, mas quem foi mais eficiente dentro do apostólico, que deixou para todas as gerações, e hoje nós somos muito abençoados pelo apóstolo Paulo, né? Porque coloca aí agora os outros, cadê o evangelho de Tomé? Ou cadê um escrito de Tomé? Cadê algo que Tomé deixou para nós? Nada. Nós temos alguns relances da vida dele. Então nós temos que entender, queridos, que isso já não faz mais parte de Deus, mas é a resposta que nós damos em uma preparação para aquilo que Deus tem para nós. Então, nesse mês de paternidade, esse mês de ave, você possa estar ávido a reconstruir muitas coisas que você deixou para trás, muitas coisas que você abandonou, muitas coisas que você simplesmente já não tem mais ânimo para fazer. Que o Senhor possa restaurar e reedificar muitas coisas paralisadas na sua vida. Por quê? Porque estamos simplesmente dizendo, se Deus quiser, irmão, Deus quis e Deus quer. Na cruz do Calvário, Deus nos deu a oportunidade de edificar. E aí entra para aquilo que eu falei no dia de hoje, que eu ia falar ontem, né? Mas eu não entrei. Veja só, uma das coisas que eu tenho visto também, uma confusão e que as pessoas acabam se decepcionando com Deus, ou até mesmo ficando confusas em muitas coisas, é uma coisa chamada chamado. Né? Ou seja, aquilo que nós atribuímos como chamado. Qual é o meu chamado? Para que eu nasci? Ou o que Deus quer de mim? Porque nós fomos, ao longo do tempo, dentro dessa estrutura que criamos como igreja, nós fomos identificando que Deus nos dá chamado, Deus nos deu dons. E aí entendemos que cada um tem um lugar específico, né? Porque usamos até a figura da questão do corpo, cada um é um pedaço do corpo, e muitas vezes nós ficamos deslocados dentro disso. E aí, qual é o meu chamado? 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 E aí esquecemos de uma questão mínima que paramos de pensar. Veja só, irmãos, o que é um chamado e o que é a igreja? Pare e pense um pouco para que possamos avançar um pouco mais. Veja, o nosso chamado, ele tem a ver com um propósito original que Deus criou o homem. E dentro daquilo que Deus nos criou, nós vamos ver que essa criação, lá em Gênesis capítulo 1, aquilo que Deus nos proporcionou, ou seja, aquilo que Deus nos orientou, em Gênesis 1, nós entendemos isso. Vamos lá, Gênesis 1, verso 26. Também disse, façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o primeiro chamado do homem é ter domínio, ou seja, está colocando em ordem e dominando todas as coisas que existem na terra. Verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. Então, veja só, aqui nós vemos o propósito original. Qual é o propósito original? O propósito original é, primeiro, Deus cria o homem
para que ele traga domínio sobre todas as coisas que estão desgovernadas. Então, nós somos aqueles que representamos, ou somos uma figura, né? Uma figura que representa Deus na face da terra, para os animais, para a terra e para tudo mais. Então, nós somos os edificadores, mas muitas vezes nós somos os que mais estamos destruindo todas as coisas ao nosso derredor. Então, o nosso primeiro chamado já está quebrado. Segundo, Deus cria e Deus abençoa. E ele diz: multiplique e encha a terra. Então, veja só. Deus abençoa e diz: sede fecundo, multiplique e encha a terra. De novo, sujeite, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo que rasteja. Então, mais uma vez, qual é o nosso chamado ou o nosso chamamento? Edificar família, fazer com que a minha família prossiga no caminho do Senhor e fazer com que os homens caminhem com uma vida reta diante do Senhor. E por isso, então, nós temos o que nós chamamos de congregação. Então, dentro dessa congregação, nós estamos juntos para mutuamente nos edificarmos em Cristo Jesus, proclamando então essa palavra e fazendo com que juntos vamos caminhando e crescendo para a unidade da fé, para que todos sejam ajustados e chegamos então a essa plenitude de Cristo até estarmos prontos para a vinda do Senhor. Isso é o nosso papel. Uma família de muitos irmãos e simplesmente preparados para a vida ou preparados para aquilo que Jesus tem para nós. Esse é o nosso chamado. Mas, ao longo do tempo, nós começamos a fazer o quê? Começamos, então, a colocar que o meu chamado, ele funciona dentro da igreja. Fora da igreja, eu não tenho chamado. Então, todo o meu chamado, ele funciona dentro de uma estrutura religiosa. Aqui está o meu chamado. E aí, irmãos, entra aquilo que eu tenho chacoalhado as pessoas dizendo, não, meu irmão, o teu chamado funciona para os homens. Agora, dentro da estrutura igreja, o que funciona é o nosso serviço. O que seria isso? Veja só, se todo mundo mora, vamos supor que mora 20 pessoas dentro de uma casa. Imagine, 20 pessoas dentro de uma casa. E, de repente, nessas 20 pessoas, as pessoas acordam e não conseguem nem arrumar o seu quarto. Eu creio que essa é uma cena que poucas pessoas veem no dia a dia. Então levantam, não arrumam o quarto, deixa tudo bagunçado e sai para fazer as coisas. E aí, de repente, eles chegam, como um passe de mágica, tudo está pronto. Né? Tudo está pronto. De repente a casa está limpa, o quarto arrumado, a comida na mesa. Aí parece que um passe de mágica, né? Aí as pessoas vão, come tudinho aquilo ali, deixa ali e volta a fazer suas coisas ou sai dos seus trabalhos. E aí, quando chega a tarde, no passe de mágica, já não tem mais nada lá. Está tudo organizado. Isso é uma questão, assim, fenomenal que acontece. Eu não sei se isso acontece na sua casa, mas sempre é num passe de mágica que as coisas acontecem, né? Agora, olha para dentro da igreja. A igreja é essa grande família, que nós estamos exatamente vendo a mesma coisa. Aonde nós nos reunimos uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, e de repente nós chegamos naquele lugar, está tudo pronto, como um passe de mágica. A oração está pronta, a palavra está pronta, está todo mundo pronto, a cadeira está pronta, tudo preparado para que eu vá ali e coma daquilo tudo, participe daquele negócio e vou para casa de uma maneira tranquila. Mas volta para dentro de casa de novo. Irmãos, normalmente uma coisa vai acontecer. Aqueles que estão cuidando do dia a dia da casa, por exemplo, mãe, pai, e essas pessoas que saem desleixadamente, vamos supor que sejam os filhos, uma das palavras da mãe e do pai vai ser: você está pensando que eu sou empregado? Você está pensando que, né? Quem já viu isso, o vizinho? Porque eu estou cansado de fazer esse negócio. Porque eu estou aqui trabalhando, vocês não dão valor. Né?
vocês deixam tudo bagunçado. E aí começa a virar um estresse dentro da casa. Por quê? Porque 20 pessoas, 3 trabalham e simplesmente 17 simplesmente aproveita do bom trabalho daqueles 3 que estão fazendo. Para mim, a igreja é exatamente isso. Irmãos, veja só, o que nós deveríamos ter como responsabilidade? Vamos para dentro da casa de novo. Cada um tem uma responsabilidade de cuidar de algo. E eu não vou dizer que Deus me chamou para isso. Não, eu sou chamado para limpar a cama. Não, não, eu sou chamado para varrer o chão. Não, não, queridos. Isso daqui nada mais do que uma obrigação que eu tenho que fazer. É uma obrigação. Eu moro dentro de um lugar e é onde há bagunça, há estresse e onde há estresse há briga. Mas onde há organização, há unidade. E onde há unidade, há paz. Então, veja, dentro da igreja é a mesma coisa. Isso independe do teu chamado, porque eu creio que o teu chamado, na verdade, ele está mais ligado a uma questão de princípios ou uma questão de amadurecimento de pessoas. O teu chamado está linkado mais dentro. Fala com a Ariela. Mais dentro de uma preparação para que as pessoas cresçam. E dentro da estrutura igreja, nós vamos preparar o lugar para que todos consigam conviver bem. Então, veja só, quando nós entramos dentro disso, nós vamos ver que o que eu preciso fazer, igual é o meu chamado, irmão, aquilo que precisa ser feito dentro da igreja, para que todos vivam bem. E Deus não colocou um para fazer isso e o outro para fazer aquilo, tirando ministérios que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que o próprio Senhor disse que ele deu isso para cada um. Nós vamos ver que o restante é tudo trabalho para dentro de um lugar para que todo mundo viva bem. Então veja, querido, você não precisa entender qual é o meu chamado, você simplesmente precisa ver a necessidade do lugar e fazer o que você precisa fazer. Assim você está servindo o corpo. E fora disso, no teu dia a dia, você vai exercer a tua vida cristã. Qual é a tua vida cristã? Edificar a tua casa, preparar os teus filhos para o evangelho, preparar aqueles que te cercam com a palavra de vida, porque há boas novas, e isso vai fazer com que o Senhor se mova e as coisas se movam em teu favor. Ou seja, eu não preciso ter algo específico. Agora nós estamos nos tornando tão específico e tão confuso. É isso que eu estou vendo nessa geração. E estamos atribuindo a Deus essa confusão. Ah, mas eu não sei o meu chamado. Sabe o que eu tenho chamado dentro da igreja? Vê o que a igreja precisa fazer e faça. A igreja precisa que limpe, limpe ela. As pessoas precisam que você lave o banheiro, vai lá lavar. As pessoas precisam que cante, toque, meu irmão, vai pedir a Deus. Apóstolo precisa ter o dom. Deixa eu te contar, meu irmão. Eu não sei se vocês já viram aquele, como que chama? O programa do Chaves. Não sei se vocês já viram o Chaves. Quando o professor Girafales está tentando ensinar o Chaves e o Kiko a tocar violão. Então, esse era mais ou menos eu tocando violão. Era um dom, eu penso o dom que eu tinha. Era assim, era uma habilidade que eu tinha de tocar violão, que um dia eu ouvi um cara tocando baixo, eu falei, rapaz, esse violão é top, eu quero tocar. Então, você imagine a habilidade que eu tinha. Mas um dia eu vi uma necessidade na igreja. Eu vi que a igreja precisava que pessoas servissem nessa área. E eu não conseguia aprender de maneira nenhuma. E aí eu fui orar, Senhor, essa necessidade da igreja. E eu peço que o Senhor me ensina, porque se o Senhor me ensinar a tocar, eu vou adorar o teu nome com o meu instrumento. Ponto. Ou seja, aonde tem uma necessidade do corpo, eu vou servir, eu vou aprender, eu vou orar, eu vou me, como diz, me consagrar, eu vou me dedicar para que eu possa suprir essa necessidade do reino. Eu preciso suprir essa necessidade. Por quê? Porque negócio não é eu ter um dom específico, não. É só eu ter um bom senso de saber que para viver junto, nós precisamos nos organizar.
E está faltando o que para se organizar? É isso? Então deixa comigo que eu vou fazer isso. Entende que nós estamos precisando nos mover mais, em vez de ficar filosofando muito. Qual é o meu chamado na igreja? Sabe qual que é o teu chamado na igreja? Se você não é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, você é chamado para servir o que está precisando. O famoso Severino. Meu irmão, vai lá, serve. Está precisando do quê? Está precisando que faça isso? Faça. Porque a igreja nada mais é do que o lugar onde nós, homens e mulheres, que nos entregamos a Cristo Jesus, estamos reunidos para a edificação mútua da nossa fé. Isso para mim é igreja. Só isso. Isso é igreja. O que é igreja ali? É onde eu e você nos encontramos num determinado tempo para nos edificar mutuamente. Ou seja, alguns irmãos que têm a habilidade, né, que aprenderam. É óbvio que eu creio que tem pessoas que receberam uma graça específica para algo. Então, se você entende que você tem uma graça específica para algo, então você já entendeu. Agora, se não, cara, não sei que graça que eu tenho, então, meu irmão, vai lá e sirva até você encontrar essa graça, mas sirva em qualquer lugar que estiver precisando. É como uma casa. Se eu entro na minha casa e eu vejo a mesa que está suja, o que eu vou fazer, meu irmão? Eu não preciso ter um chamado. Não, não, eu vou organizar a mesa. Eu entendi que a mesa não está legal. Então eu vou lavar a louça, eu vou arrumar as cadeiras, eu vou limpar a mesa, eu vou varrer o chão. Por quê? Porque a casa está precisando. Só isso. O que eu creio que nesse tempo nós precisamos nos desconfundir um pouco mais, assim dizendo, e precisamos simplesmente olhar o que está precisando para que as coisas aconteçam mais, para que nós possamos receber mais, para que possamos nos congregar mais, que nós possamos estar mais juntos e não sobrecarregar um só. Por que nós vamos vendo um monte de líderes, agora nós vamos ver um monte de irmãos nossos, e veja isso, irmãos, um monte de irmãos que estão quase desistindo até da fé, porque estão simplesmente cansados. Porque nós estamos simplesmente atribuindo à vida de alguns toda a responsabilidade que deveria ser de todos. Voltamos para casa. Por que muitos pais estão brigando? Por que muitos casamentos se separam depois que a família cresce? Porque começa uma sobrecarga em cima de um ou dois. E as pessoas não têm capacidade de ver a necessidade de uma casa sem ser mandado. E isso vai cansando, cansando, cansando a ponto de haver brigas e brigas e haver separação. Tem muitos casais que se separam que não tem nada a ver com traição, não tem nada a ver com imoralidade, tem a ver com simplesmente um cansaço e esgotamento. Agora eu jogo isso aqui para dentro da igreja. Porque muitos ministros, muitos líderes, pessoas boas de Deus, que estão simplesmente querendo largar tudo, porque diz, eu não aguento mais. Não é porque ele é fraco, é porque muitas vezes o sistema religioso inculcou que nós precisamos ter algo específico e esquecemos que, primeiro, antes de ver o específico, você tem que entender o geral. Antes de você ser um. Ixi, pessoal do Instagram, depois vê no YouTube, acabou a bateria. Antes de você ver, antes de você entender, antes de você entender algo que é específico, como eu estava falando, você tem que ter o geral. Antes de você ser um cardiologista, você primeiro tem que se formar para clínico geral. Antes de você ser um neurologista, você tem que ser um. Então veja o seguinte: nós precisamos então
entender um pouco mais, e não só entender um pouco mais, eu creio que nessa geração nós precisamos ter só um pouquinho mais de bom senso. Só isso. É uma geração que necessita crescer só um pouco em bom senso. Nós estamos com essa onda que estão sendo gerado, que nós somos únicos, né? A gente sempre vive extremos, né? Como é engraçado, a gente sempre vive extremos. Outrora vivíamos no evangelho da pobreza, agora nós andamos no evangelho da riqueza. De repente a gente não sabe caminhar no meio, né? A gente não sabe caminhar na centralidade. Mas veja só, o que nós precisamos entender? Que outrora nós tínhamos algo muito genérico e de repente essa geração, e eu não digo que esse problema é da igreja, esse é problema dessa geração, começamos a querer esmiuçar tantas coisas, esmiuçar, que a gente se perdeu. Só isso. Nos perdemos a tal ponto que ficamos paralisados. Não conseguimos mais servir porque queremos ser tão específicos que não conseguimos. Então hoje, o que eu quero que você entenda, irmãos, qual é a necessidade da congregação? Esse é o teu chamado. Começa por aí. E depois é óbvio que você vai se especializando em algo. Você vai sendo mais eficiente e efetivo em algo. Hoje a net está difícil hoje. Está travando ainda aí? Travou, destravou. Vou tentar trocar a internet aqui. A net vai ficar em pé. Essa net hoje está de brincadeira. A net tá que tá hoje. Estou tentando trocar a internet aqui. Vamos ver se vai agora. Agora ela vai. Então vamos. Vamos que a net hoje. Nem vou gravar no Instagram porque nem salvou. Caiu aqui, não salvou. Depois eu mando lá. Então veja só, irmãos. Onde eu quero chegar aqui? O ponto é que precisamos ver necessidades do corpo e servir o corpo nas suas necessidades. Precisamos servir o corpo naquilo que é necessário.
E é simples. Tudo isso, então, ele passa a ser colocado, né, para o bem do corpo. Então, veja, o bem do corpo, ele é mais importante do que o meu bem-estar. Eu sempre vou fazendo a comparação. Olha agora para dentro de uma casa. O que é mais importante? Eu ou nós? É óbvio que vai ser o nós. O mais importante sempre vai ser o nós, e não eu. Aonde nós começamos a quebrar tudo isso? Quando não conseguimos trabalhar numa coisa chamada nós. E aí vem os problemas, aonde nós vamos quebrando tudo e desorganizando e fazendo com que alguns sejam sobrecarregados. Porque ao meio do tempo, quando a gente vai deixando com que as nossas ansiedades, os nossos traumas, as nossas deformações, as nossas ambições vão tomando conta. Irmãos, sabe, eu amo de uma coisa, eu amo e tenho tentado fazer uma estrutura no sentido de uma ideia de uma igreja chamada. Não, não, isso não é o nome de uma igreja, mas isso é um modelo que a gente tem falado de um modelo orgânico. É um modelo onde você não tem uma estrutura, entre aspas, não que não tenhamos prédio, né? A gente está reformulando aqui em Comodoro, mas é onde a nossa motivação não está em uma subida de cargo, onde a nossa motivação não está em receber algo, mas a motivação é servir o corpo nas suas necessidades. E eu vou dizer, irmãos, chega um momento que eu falo, cara, como é difícil você servir sem ter os olhos nas promoções. A gente chama isso de egrégoras, né? A gente estava ministrando isso em Curitiba. Como é difícil você servir sem a força da egrégora. Como nós precisamos de uma força maligna, parece, para servir a Deus. Mas, apóstolo, o que é isso? Irmãos, infelizmente as pessoas não têm a motivação do reino, têm a motivação do eu. Muitas vezes as pessoas não conseguem servir se não tiver debaixo de uma estrutura dominadora. Elas não conseguem. E é um ponto que eu sempre falo, irmãos, sabe qual que é o problema? Nós não estamos prontos para ser livres. Essa é a realidade. Olhando para toda a história bíblica, e você vai ver a questão maior que nós vemos, que é a questão da saída do Egito. Como aquele povo não estava pronto para ser livre, apesar de querer ser livre. E aí eu digo e jogo para aquilo que nós começamos a falar no começo desse vídeo. Nós atribuímos a Deus os nossos problemas, mas na verdade, nós nem sabemos o que queremos. O povo clamava para ser livre, e o dia que Deus disse, seja livre, eles queriam voltar para o Egito a ser escravo, a ponto de construir um ídolo para fazer com que eles retornassem à escravidão. Então, o fato é que, na verdade, irmãos, nós não sabemos viver sem problema. Nós precisamos do problema para dar, parece, motivo de vida. Ou nós precisamos dos problemas e dificuldades para a gente ter alguém em que botar a culpa, ou colocar a culpa, né? Botar é a galinha. Então, veja só, como nós estamos totalmente desqualificados para a caminhada. E aí, por causa das ambições, por causa dos egos, por causa das coisas, por causa das, das coisas quebradas na nossa alma, nós precisamos, então, de toda essa estrutura para me fazer alguém. E quando você tira toda essa força, quando na verdade você não tem ninguém te olhando, quando você não tem nada que vá fazer com que você seja alguém maior do que você é, ou seja, não vai atribuir uma máscara para aquilo que você já é, não temos motivação nenhuma de servir. Não temos nenhuma motivação. Sabe,
Essa é exatamente, volto para a questão da casa. Eu creio que você já viu na casa do vizinho, é, quando um filho vai na casa do vizinho e ele termina de almoçar, ele lava a louça, ele coisa, mas chega na casa, nem o prato tira da mesa. Estou dizendo na casa dos outros. Na nossa casa, graças a Deus, nunca aconteceu isso, e não acontece. Mas na casa dos outros, né, quando a gente vê os filhos dos outros fazendo, que eles vão para casa, meu irmão, até cozinha na casa dos outros. Mas chega na nossa casa, meu Deus, cadê aquelas pernas? Cadê aqueles filhos lá da casa dos outros, né? Não sei se você já teve experiência na casa dos outros. Mas aí você pergunta, mas por que que na tua casa você não faz isso? É simples. Porque na minha casa eu não tenho a motivação da promoção. O que que eu vou ganhar na minha casa fazendo isso? Nada. Eu não preciso mostrar para ninguém dentro da minha casa que eu sou alguma coisa. Agora, quando eu chego na casa dos outros, eu preciso mostrar, eu preciso ser aceito, eu preciso que as pessoas queiram estar comigo. Então eu preciso forjar algo que eu não sou. E aí é onde muitas pessoas são enganadas, principalmente em relacionamentos, né? Porque até conquistar o coração, a pessoa finge ser alguma coisa, mas depois ele simplesmente se torna aquilo que ele já é. Agora, voltando para a igreja, é exatamente isso que acontece. Quando nós começamos a ver que eu não tenho nenhuma motivação a não ser Jesus, eu vou ser eu. E o problema é quando você encontra as pessoas e você vê que, na verdade, não tem nenhuma motivação nessas pessoas. Elas não entenderam o reino. E elas não entenderam que a missão delas é, edificar uma família, dois, preparar os filhos para essa jornada e para que eles continuem carregando o legado. Três, levar a palavra de salvação, no sentido das boas novas, levar cura, levar libertação, levar transformação para onde você for. E não importa se isso é dentro de um prédio ou fora de um prédio, que nós temos que entender é promover essas boas novas. E quatro, viver em comunhão com os meus irmãos dentro da estrutura que nós chamamos de igreja, o corpo. Isso é nosso papel, esse é o nosso chamado. E quando nós vamos para fora do prédio, nós vamos ver uma coisa que é o meu chamado funcionando. Ou seja, eu fui chamado para quê? Pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos, levar as pessoas à salvação, mostrar a elas boas novas em Cristo Jesus. Esse é o meu chamado. Esse é o chamado de todos. Agora, quando eu entro dentro da igreja, qual é o meu chamado? Meu irmão, meu chamado é aquilo que está precisando, porque aí entramos dentro da casa. Mas o problema é que tanto uma liderança quebrada quanto ovelhas quebradas são os problemas de tudo. Por quê? Quando a liderança é quebrada, a liderança está quebrada, ela não consegue deixar com que as pessoas fluam. Por quê? Porque senão ela vai perder o lugar, ela vai ser desvalorizada. E eu preciso ser valorizado. Então eu preciso fazer, eu preciso estar ali, porque senão as pessoas não me dão valor. Então eu agrego o meu valor acima daquilo que eu faço. E quando o meu valor está naquilo que eu faço e não naquilo que eu sou, meu irmão, isso para mim é a maior tragédia que existe. Porque eu nunca vou conseguir gerar literalmente filhos espirituais. Eu vou gerar um monte de gente que fica com as suas necessidades espirituais e eu não posso suprir essas necessidades, porque se todo mundo for curado, ninguém precisa mais de mim. E aí entra o que eu sempre falo, qual que é a máxima da liderança? Quando eu sei, querido, que realmente eu fui um bom líder, quando eu me tornei inútil em certas circunstâncias. Ou seja, quando chega um ponto que ninguém mais precise de mim, é porque eu fui um bom líder. Agora, passou 40 anos e as pessoas ainda carentes de mim, meu irmão, isso significa que eu fui um bom líder. Eu não preparei, eu não gerei, eu não ativei no sentido de transferir legado. Eu não ensinei as pessoas a fazerem. Eu ensinei as pessoas a dependerem daquilo que eu faço. Esses são os péssimos líderes. O outro problema, o problema de ovelhas que não se encontraram, chegam com diversas ambições, causando diversas confusões no meio do corpo.
Qual é o problema que eu vejo em grande maioria? São os montinhos aonde os pastores, eles têm que, eles não podem deixar ninguém estar junto dentro do serviço. Tem pastores que proíbem os outros até de visitar. Por quê? Porque se esse irmão for visitar o outro, traz problema. Ele vai causar confusão, ele vai fazer com que o irmão odeie outro irmão. Um ponto que eu sempre costumo dizer, irmão, vamos lá. Quando você saiu de um lugar, quando você conseguiu, você saiu de um lugar, você foi num lugar, seja numa casa, seja numa igreja, seja num congregação, onde for, aquele povo está amando mais Jesus e tendo vontade de congregar, ou seja, estar junto, ou quando você sai, essas pessoas estão odiando a igreja, odiando os irmãos e não querendo estar junto. Ou seja, qual é a tua palavra? E aí nós vamos entender o motivo dessa igreja orgânica não funcionar. E o motivo de nós estarmos querendo achar coisas específicas. Então, nesse mês, sabe o que eu vejo? Esse mês eu vejo que o Senhor quer reconstruir uma questão tão básica na nossa vida. A proposta que eu falo para esse mês de ave, é o Senhor apontar algo tão simples, tão orgânico no meu coração, que é simplesmente o servir. É eu entender que eu estou satisfeito no meu Pai. Estou com a minha alma totalmente descansada nele. Eu sei quem eu sou nele, a ponto de olhar para qualquer coisa, em qualquer circunstância da congregação e servir. E fora da congregação, servir. Ou seja, eu estar sempre pronto para servir, eu estar sempre pronto para suprir uma necessidade, porque eu entendi que isso é o meu chamado. Meu chamado é fazer com que haja paz em um lugar. Por isso o Senhor diz, bem-aventurado, ou seria isso, feliz é os pés daquele que anuncia as boas obras, ou quando você chegar no lugar, você proclame o ministério. Não, quando você chegar no lugar, você vai falar assim, paz esteja sobre esse lugar. Essa é a nossa missão, querido. O mundo não tem paz, os homens não têm paz, mas em ti há uma palavra de paz, porque o teu pai te encheu de paz. Você foi resgatado e colocado na mesa de paternidade, e nessa mesa de paternidade você está satisfeito nessa mesa. Então, meu irmão, não há mais angústia, não há desespero, não há ansiedade para tentar ser alguém, você já é alguém. E agora vai servir o corpo nas suas necessidades. Mas, apóstolo, eu não consigo servir. No caso, existe, irmãos, olha, eu estou deslocado, eu estou sem uma congregação. Irmão, sirva naquilo que o Senhor tem te dado, distribua aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, visite os enfermos. Olha, quantas famílias estão desesperadas, sem esperança nenhuma, e você conhece essas famílias, vai lá, seja um ponto de salvação, ministre uma palavra. Irmão, eu posso orar por você, mas sabe qual que é o problema disso? Isso não me traz grandeza. E aí eu volto. Como é difícil servir a Deus sem a força de uma egrégora, porque eu preciso de uma pirâmide, porque eu preciso galgar lugares, castas nessas pirâmides. Eu preciso estar dentro dessa estrutura, porque é o ponto que eu tenho falado para as pessoas, irmãos, se hoje destruírem todas as igrejas, será que eu consigo ainda ter ministério ou eu preciso de um prédio para ter ministério? Se eu preciso de um prédio para ter ministério, meu irmão, olha, eu não estou dando palavra aqui para você sair de igreja ou não ter prédio de igreja, mas eu estou dizendo que se você só funciona dentro de um prédio, querido, você não entendeu quem você é. Você não entendeu o teu chamado. Você não entendeu a tua vida cristã. Então, dentro do prédio, é como dentro da casa. A minha casa não é minha família. A minha família é eu, minha esposa e meus 2 filhos. E se nós não tivermos casa, eu continuo sendo família. E se a casa caiu, eu continuo sendo família. E se der um problema na casa, não tem problema, eu continuo sendo família. Ou seja, a minha família independe da minha casa física. A minha família é as pessoas que agregam dentro disso. Então, o meu papel não é edificar uma boa casa.
Meu papel é edificar a minha família, e essa família já edificada, é óbvio que nós vamos construir uma boa casa. Então nós precisamos, queridos, que essas coisas entrem em funcionabilidade. Então veja, que hoje você possa pensar um pouco, se você está precisando encontrar o teu lugar específico, ou você entendeu que, meu irmão, o teu lugar específico é onde há necessidade. E deixe Deus te usar. É óbvio, sempre debaixo da direção. Por que eu digo sempre? Debaixo da direção de um maduro, ou de um pastor. Porque muitas vezes nós queremos servir, irmãos. Muitas vezes nós queremos estar fazendo tudo. E é óbvio que tem coisas que eu vou fazer que vai ser mais prejudicial do que benefício. Então, quando nós caminhamos com o corpo, quando o corpo caminha junto para resolver esses problemas, eu creio que é isso que nós temos que entender. Nós não conseguimos entrar dentro desse modelo por causa da maldade do nosso coração. Nós somos maus, nós somos egoístas, avarentos, invejosos, arrogantes, presunçosos, ególatras, amantes de si mesmo. E é óbvio que dentro de uma circunstância dessa, haverá muitos problemas. E por causa desses muitos problemas, muitos estão simplesmente sentados sem fazer nada. Porque não manifestam os frutos do Espírito. Nós não precisamos de uma igreja cheia de dons. Irmãos, olhe para a igreja de Coríntios. O próprio apóstolo Paulo falou: olha, não há necessidade de dom nenhum no meio de vocês. Mas a igreja de Coríntios era a igreja mais imoral que tinha, que a gente viu. A ponto do apóstolo Paulo falar assim: olha, tem coisas que acontecem no meio de vocês que eu não vejo nem no meio dos ímpios. Então veja, irmãos, a paternidade, ele alinha a minha identidade. E essa é a palavra. Uma pessoa definida na sua paternidade, ele é definido na sua identidade. E aí, você vai entender quem você é. E quem você é independe de algo específico. Não. Eu fui chamado para atuar no reino. Se nesse momento estão precisando de um músico, eu vou ser músico. Se nesse momento está precisando de intercessor, eu vou ser intercessor. Se nesse momento está precisando de um conselheiro, vamos aconselhar com bons conselhos. Se está precisando de alguém que visite, vou visitar. Se está precisando de alguém que contribua, vamos trabalhar e contribuir, meu irmão. Você está precisando do quê? Vamos edificar o reino. Então, isso que o Senhor está fazendo, eu vejo que nesse mês de Ave, que o Senhor possa resgatar de novo a simplicidade. Às vezes, o ser complexo demais é complicado. Sabe quando você chega no restaurante, com aquele cardápio desse tamanho assim, com tantas comidas, que você fala assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Mas sabe quando você chega naquele espetinho, tá lá, espetinho de carne ou espetinho de frango? É rapidinho você decide, né? É de carne mesmo. Né? Então a gente precisa, muitas vezes, simplificar um pouco mais, porque fica mais fácil. Amém? Eu sei que a gente complicou muito, porque a gente quis ser muito profundo, mas nesse mês de Ave, que a simplicidade do Pai esteja na tua vida. Que o Senhor possa fazer você ser simples e pacificador. Que o Senhor te dê sabedoria para estar lá, na simplicidade, servindo os seus irmãos, aconselhando quem está em desespero, orando por quem está em dor, se alegrando com quem está feliz, orando por cada um que tem estado em vitória, suprindo a necessidade daquilo que há de fazer. Isso eu digo como igreja local. E fora da igreja local, não fora da igreja local, edifica a tua casa. Ore pelos teus filhos. Busque o Senhor nesse sentido. Tente ver na tua volta aonde há necessidade. Só isso. Essa visão de sermos famosos e com muitos likes, de alcançarmos muita gente,
Querido, eu vejo que a gente está se perdendo nisso. E nos perdendo muito. Que o Senhor possa trazer essa presença paternal dele. E que você seja resgatado no teu servir. Eu só posso servir se eu sei quem eu sou. E eu só sei quem eu sou quando eu recebo esse manto de paternidade. Por isso, ave, que o Pai possa estar trazendo no teu coração tudo isso. Amém? Pai, eu quero orar com os teus filhos hoje. Eu sei que muitas coisas têm se levantado, Senhor, no meio da tua igreja. Quantas coisas, Senhor, tem feito com que percamos todo o rumo, toda a direção, percamos o propósito, percamos, Senhor, a sensibilidade das coisas mais simples, de nos edificar mutuamente. É ver onde há necessidade dos irmãos e suprir. Pai, nos deixe entender essa realidade de igreja, que é o lugar onde nós nos encontramos para nos consolar, para te adorar, para, na verdade, nos edificar com palavras de sabedoria, instruções, imposição de mãos, aonde recebemos os abraços, a comunhão, aonde partimos o pão. Senhor, tira de nós essas ideias mirabolantes dos super espirituais, mas que possamos ser simples como a pomba, que possamos ser prudentes como a serpente, que possamos ter habilidade, Senhor, sensatez, que possamos, Senhor, sermos pessoas capazes de aprender sempre e se aperfeiçoar em cada circunstância. Tira de nós a burrice, Senhor, a idiotice, a tolice. Tira de nós, Senhor, a mesquinhez, a escravidão, a mente pequena e fechada. Perdão, Senhor, por estarmos sempre transferindo culpas, principalmente ao Senhor, pelas misérias da nossa vida. Mas que o Senhor nos dê responsabilidades. Que o Senhor nos ensine a viver em comunhão com os irmãos, como igreja, e temos a responsabilidade, Senhor, do nosso ministério pessoal. Eu abençoo cada um dos teus filhos e proclamo, Senhor, que nesse dia, nessa noite, os teus filhos viverão esse encontro com o Senhor. E eles serão batizados, recebam o batismo de paternidade. Recebam o batismo de paternidade. E sejam completos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Veja só,